Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane. Tô passando um frio danado aqui na rua, porque aqui no sul tá frio que nem sei. Mas sempre faço questão de gravar para vocês ao ar livre, porque eu adoro a natureza e acho que tem todo um astral assim, e traz um astral bacana para o vídeo também. Então, trouxe para vocês hoje mais um projeto aqui do canal. Um prédio com kitnets e mais o apartamento do proprietário, que é um apartamento de 2 dormitórios. Esse terreno fica em Toledo, no interior do Paraná. Esse cliente me procurou, ele é do interior do Paraná, da cidade de Toledo. E o terreno dele é um terreno bem irregular, ele tem 20 de frente, mas ele termina com 9 lá no fundo. Então ele é um trapézio, ele vai estreitando para o fundo. E então terreno com um formato bem difícil de certa forma de desenvolver o projeto, mas eu acho que a gente conseguiu o êxito assim, porque ficou muito bacana. A gente fez 2 andares de kitnets. E o último andar, a gente colocou o apartamento do proprietário, que é um apartamento de 2 quartos. Ainda conseguimos colocar 2 kitnets e uma área de lazer. Então, conforme eu havia dito, esse terreno tem uma frente boa. A frente dele tem 20 metros, 20 com 30 centímetros, mas ele vai estreitando para o fundo. E lá no fundo ele termina com 9,30. Essa lateral aqui tem 30 metros e essa aqui tem 32 metros. Então ele é um terreno amplo, mas esse formato irregular aqui oferece algumas dificuldades. Então a gente entra aqui pelo portão aqui do meio e tem acesso ali à escada que sobe para os andares. Aqui a gente colocou um depósito aqui na frente, a central de gás do lado de cá e conseguimos 13 vagas, que são as vagas necessárias para nossa quantidade de unidades aqui nesse empreendimento. Deixa eu mostrar para você agora as imagens aqui desse nosso pilotis aqui com estacionamento. Então quando a gente entra no prédio, essa visão que se tem ali da porta que dá acesso à escada e aos andares, e o estacionamento dos carros aqui. Aqui já dentro da garagem, olhando para a rua, o portão dos carros e o portão dos pedestres. E aqui nos aproximando um pouco mais ali da escada, dá para ver aqui os muros, a altura dos muros não vai até em cima para proporcionar essa ventilação aqui na garagem, ela é toda aberta também. Aqui a gente consegue ver a fachada do prédio. A gente tem aquele portão ali da garagem e o portão dos pedestres. Aqui a gente desenhou umas caixinhas de correio. E os carros estacionados aqui nesse pilotis, a porta do depósito, como eu comentei com vocês. Aqui um outro ângulo dessa fachada. Do lado de cá a gente tem o depósito de gás, os botijões de gás. E ali o pilotis com a garagem que eu estava explicando agora há pouco. Esses 2 andares aqui são de pavimento tipo, são repetidos de kitnets. E o último andar nós temos o apartamento do dono do empreendimento, um apartamento de 2 dormitórios, onde ele pretende morar, e algumas kitnets no fundo. Agora eu vou seguir explicando. Essa é a vista aqui do fundo do terreno, lá a gente vê a garagem lá embaixo. Temos os 2 pavimentos tipo, e o pavimento de cima ele é um pouco menor, porque a gente tem uma área de lazer aqui, um terraço aqui no fundo, para respeitar o coeficiente de aproveitamento desse terreno, e também era exigido essa área de lazer aqui nessa prefeitura. Aqui a gente está vendo um poço de iluminação e ventilação. Aqui a gente vê outro e eu vou explicar agora na planta baixa do pavimento tipo. Para você agora o pavimento tipo. A gente chama de pavimento tipo aquele andar que a gente pode repetir. Nesse nosso caso aqui, nós temos o pilotis lá embaixo com a garagem, 2 pavimentos tipos, que são 2 iguais a esse aqui, e o último pavimento ele é diferente, que vou mostrar daqui a pouco. Então, como o terreno é bem irregular, as kitnets ficaram todas diferentes umas das outras.
com área também diferente, umas um pouquinho maior, outras um pouquinho menor, e para acompanhar aqui o formato do terreno. A gente também precisou deixar postos de luz assim generosos, porque isso é uma coisa que eu tenho falado muito assim para as pessoas, que quando a gente vai fazer um posto de luz para iluminar um estar, jantar, um dormitório, a gente precisa fazer um posto de luz grande, não adianta fazer uma coisinha pequena. Quando é um banheiro, a gente pode fazer uma coisinha menor, mas quando é estar, jantar, peças de permanência prolongada, ela precisa entrar luz e ventilação abundante. Então a gente precisa ter postos de luz grande. Isso aqui inclusive é exigido pelas prefeituras. Aqui a gente chega então na escada, chega no andar e tem aqui 2 apartamentos para frente, 2 kits para frente, a kitnet 101 e a 102, e depois em cima dela a 201 e a 202. Elas têm sacadinha aqui para frente e tem as janelas voltadas para a rua. Aqui fica a calçada e a rua onde passam os carros. A gente tem aqui, entra na kitnet, tem a sala de estar e aqui a cozinha integrada, dividida por um balcão para as refeições. E aqui uma pequena parede que ela oculta um pouco essa lavanderia e serve de apoio também para a TV. Lá a gente tem o dormitório e o banheiro. E aqui a gente tem a kitnet rebatida, é aquela lá só que espelhada. Ela tem algumas diferenças porque lá o terreno tem um ângulo e aqui não tem, mas ela, em geral, ela é a mesma disposição, só que espelhada. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Quando a gente entra aqui na 101, por exemplo, vamos ver o que a gente enxerga aqui. A gente vai ver a porta do banheiro e a porta do quarto e o estar. Vamos dar uma olhada. Então assim, a gente entrou lá, tá vendo a porta do banheiro e a porta do quarto. Aqui o estar, o sofá de frente para a TV, ali a porta-janela que dá para a sacadinha, e aqui a gente tem o balcão que divide a sala com a cozinha. Lá a gente tem uma janela na área de serviço que ilumina também a cozinha. Ali então a porta de entrada, e aqui eu já estou chegando perto do quarto e estou enxergando aqui essa sala de estar, estou vendo lá a cozinha também. O balcão que divide a cozinha da sala. Aqui foi criado um elemento aqui ripado para ocultar um pouco essa geladeira. Essas são imagens ilustrativas de sugestões de mobiliário que a gente faz. Entre a cozinha e a área de serviço a gente sugeriu aqui um cobogó, mas esse apartamento será entregue sem esses detalhes aqui, vamos dizer assim. Mas isso aqui pode ser feito ou durante a obra, o proprietário vai decidir, ou se ele alugar esse apartamento mobiliado, provavelmente ele vai criar esses elementos aqui. Aqui a gente se aproximando um pouquinho mais da cozinha, a gente consegue ver a geladeira, pia, fogão com depurador de ar. E aqui a gente tem a área de serviço, que é dividida aqui por um cobogó com a janela que dá para a rua. Aqui a gente colocou a máquina com a tampa por cima e o tanque de louça, mas pode ser também um tampo com tudo embutido, com portas lá embaixo e podendo aproveitar o andar aqui, a parte de cima do tampo. Isso fica a critério de quem for construir. Voltando aqui então para a nossa planta baixa, quando a gente chega ali na porta do dormitório, vamos dar uma olhada no que a gente tem. Esse dormitório é aquele que tem o ângulo atrás. Então a gente criou aqui um elemento em madeira que pode ser usado como baú para cobertas, pode ser usado para guardar coisas que se usa menos, enfim, depósito, né? E local para armazenagem nesse quarto. Aqui a janela que virada para frente do terreno, cama, os criados mudos e na frente aqui nós temos o guarda-roupa. E aqui um outro ângulo de dentro do quarto, a gente está vendo ali a sala, lá as cadeiras do jantar e os móveis da cozinha. E aqui voltando para a sala, o outro ângulo, quando a gente está sentado no sofá, tem a TV na frente, lá a gente vê a cozinha, a porta de entrada do apartamento e aqui a porta do quarto e a porta do banheiro. E ainda temos o banheiro da kitnet, que a gente colocou aqui uma sugestão de revestimento, mas isso é apenas ilustrativo, como eu sempre digo para vocês, não é um projeto de arquitetura de interiores. É só para o cliente ver realmente o que cabe dentro, de que forma ele poderia ambientar. Então agora que a gente já viu os apartamentos da frente, vamos continuar.
e vamos olhar esse apartamento 103 que fica logo em seguida quando a gente chega da escada. Ele é um apartamento que tem as janelas voltadas para o fundo, para esse poço de luz, e o banheiro voltado para aquele poço de luz bem pequenininho, que o banheiro não tem necessidade de ter um poço de luz muito grande. A gente entra no apartamento, tem a sala com a TV na frente do sofá e a paredezinha que divide ali a área de serviço, mais ou menos como a gente viu nesses da frente. E aqui a gente tem a cozinha, e só que nesse caso o nosso balcão ele não ficou na continuidade daquela parede, a gente colocou ele para o lado de cá. Lá nós temos quarto e banheiro também. Vamos dar uma olhada como é que ficou esse apartamento por dentro. Então esse apartamento a gente entra pela porta, lá tem a porta do banheiro, essa é a parede do quarto, cuja porta fica na frente dessa estante. E aqui fica então o sofá, a poltrona e o balcão que divide a cozinha com a sala, o balcãozinho de refeições. Olhando essa sala por um outro ângulo, a gente vê lá a porta de entrada, ó, o balcão, a mesa que divide a cozinha com a sala, e aqui aquela parede que oculta um pouco a nossa lavanderia e serve também de anteparo para essa parede, para essa estante, para essa TV que fica em frente ao sofá. E aqui ainda um outro ângulo, onde a gente enxerga um pedacinho lá da área de serviço. Aqui a TV que fica em frente ao sofá, a bancada de jantar, e ali a gente vê a cozinha, que é dividida da área de serviço através de um cobogó, e fogão, depurador, forno, pia, geladeira, enfim, a cozinha da kitnet, da 103 e da 203. E aqui a gente tem ainda um outro ângulo, que é de quem entra na porta, enxerga ali o estar, com a janela que dá para a rua, e aqui a cozinha. Lá nós temos ainda, dá para ver um pedacinho da persiana da janela que ilumina aqui essa área de serviço e essa cozinha. A parede que está dividindo os ambientes ali. Voltando então lá para a nossa planta baixa, nós entramos aqui, vimos vários ângulos aqui dessa sala, olhamos para cá, nos posicionamos aqui no sofá e vimos de frente para cá. Agora vamos chegar aqui no quarto e vamos ver como é que ele está funcionando. Tem aquela parede inclinada lá atrás. Como é que a gente resolveu esse interior aqui do quarto? Como é que nós pensamos em sugerir para o cliente o que cabe aqui dentro? Aqui então aquela parede inclinada, e a gente colocou a cama de forma a usar aquela inclinação para colocar ali um móvel que possa servir como uma espécie de baú para guardar ali cobertas e roupas de cama, enfim, coisas que não se precise abrir todos os dias e que se possa utilizar eventualmente ali e possa servir como área de armazenagem também. Aqui colocamos um espelho e tal, algumas coisas para vocês verem a ambientação desse quarto com a janela para o exterior. E aqui um outro ângulo, então lá a gente está vendo a porta de entrada do apartamento com a estante ao lado. Essa aqui é a porta do quarto, um espelho, a gente está vendo aqui o armário de frente para a cama. E aqui uma sugestão do banheiro, que tem a janela lá para o fundo, apenas para entender o que cabe dentro desse banheiro. Agora que nós já vimos os apartamentos da frente e esse logo que sai da escada, vamos olhar o 104 e o 105. Esse apartamento aqui, a gente entra, tem a sala com a cozinha, área de serviço, e as janelas viram para esse poço de luz. Depois aqui nós temos o quarto, que dá para os fundos, para esse outro poço, e o banheiro. Vamos dar uma olhada quem entra aqui nessa porta da kitnet 104. Então, ao entrar na kitnet, a gente tem esse espaço de estar, a janela para o exterior, aqui um móvel que divide então essa cozinha com a sala, formando um balcão e a estante da TV. Lá a gente tem a cozinha, cobogó separando a lavanderia da cozinha e uma outra janela para o exterior. Aqui a gente tem a porta do quarto. Um outro ângulo dessa sala, a gente entrou ali pela porta de entrada do apartamento e viemos aqui para frente do sofá, e aí estamos olhando para lá, ali a gente vê o quarto da kitnet e o banheiro, a porta do banheiro fica por dentro do quarto, nesse caso é uma suíte. Andando um pouquinho mais para frente, a gente chega aqui na cozinha, as duas janelas para o exterior, o móvel que está dividindo a sala com a cozinha.
Aqui a gente vê o cobogó dividindo a área de serviço com a cozinha. Nos outros exemplos a gente colocou um tanque de louça. Aqui a gente colocou um tanque com tampo de granito e o tanque embutido e o armário embaixo, para mostrar também as possibilidades que existem. E aqui entrando no quarto, então, a gente tem a janela que dá para os fundos e lá a porta do banheiro. Nós temos um espaço com armário embutido aqui, o banheiro também com janela para fora. No banheiro dessa kitnet, a gente entra e tem a pia e o vaso na mesma parede, a parede que tem a janela para fora, e o chuveiro fica embutido desse lado aqui. Voltando para o corredor, essa circulação ela tem ventilação e iluminação por aqui e por lá também. Então aqui no fundo do corredor nós temos a kitnet 105, onde a gente entra, tem aqui a sala, um espaço para jantar e aqui a cozinha e a lavanderia. E lá o quarto e a porta do banheiro. Vamos dar uma olhada como é que ela ficou por dentro. Aqui quando a gente entra na kitnet, ali é a sala, porta do banheiro e porta do quarto, e aqui nós temos a cozinha e a área de serviço. A gente entrou então lá pela porta principal, entramos aqui para dentro da sala e nos posicionando aqui dentro a gente tem esse visual, a janela para a rua, a mesa de jantar aqui, o balcão e lá a cozinha. Aqui ainda um outro ângulo da sala, com o sofá de frente para a TV, porta do banheiro e do quarto e a parte do jantar. Aqui nós estamos na porta do quarto, olhando então para a sala e para a cozinha com a área de serviço. Entrando no quarto, temos a janela naquela posição, a cama e o guarda-roupa na frente. E aqui ainda um outro ângulo do quarto, a janela do lado de cá, e a gente enxerga a sala daqui. Então nós já vimos a garagem e já vimos esses 2 andares aqui. Agora nós vamos dar uma olhada no andar de cima. No último andar desse prédio, nós temos o apartamento do proprietário, que ocupa toda a parte da frente aqui do terreno. Tem todas as janelas desse apartamento voltadas para a rua. A cozinha, o estar, o banheiro. Temos aqui um quarto de hóspedes e também um escritório. E temos aqui a suíte. Além disso, nós temos a lavanderia, que tem a janela voltada aqui para o posto de luz, e o banheiro da suíte também com a janela voltada aqui para os fundos. As demais dependências todas voltadas para frente. Então esse apartamento ele fica em cima daquelas duas kitnets do pavimento tipo. Aqui esse apartamento 203, na verdade ele é 303, porque nós temos 2 andares, temos 103 e o 203 embaixo, e aqui o 303 em cima. São 3 andares de apartamentos iguais, tanto nesse caso quanto nesse aqui. A gente já viu as imagens ali anteriormente. E em cima daquela kitnet 105 e 205, nós temos aqui um terraço com uma área de lazer, um pequeno playground, porque é exigido por essa prefeitura que tenha uma área de lazer com uma quantidade de metros quadrados proporcional ao número de unidades que a gente tem no prédio. Vamos dar uma olhada, como nós já vimos essas 2 kitnets aqui nos andares de baixo, vamos dar uma olhada como ficou esse apartamento do proprietário e essa área de lazer. Então a entrada do apartamento fica por aqui, a gente chega, primeiro temos a sala de jantar e depois o estar. Vamos dar uma olhada como fica essa vista de quem entra aqui. Então logo que se entra, se tem primeiro a sala de jantar, depois a sala de estar que dá ali para a sacada da frente. Aquela porta ali é uma porta que abre para a cozinha e o cliente pediu para que tivesse a possibilidade de fechar quando eu estiver fazendo uma fritura. Ele também tem uma churrasqueira naquela cozinha que eu vou mostrar em seguida e ele tinha preocupação com cheiro, com fumaça e tal, pediu para colocar uma porta grande de forma que ele possa abrir as 2 folhas e ficar integrado aqui num momento que ele estiver recebendo pessoas e quiser conversar, quem estiver na cozinha pudesse estar integrado com quem está nesse ambiente também, mas também tivesse a possibilidade de fechar quando necessário. Aqui então a gente já entrou na sala, estamos olhando ao contrário ali a porta de entrada do apartamento, a mesa aqui com uma espécie de canto alemão e o sofá. Para cá a porta aquela da cozinha que eu estava comentando agora há pouco e para lá o corredor que vai para os quartos. Aqui um outro ângulo
Então a gente está aqui na mesa de jantar e está vendo lá o corredor que vai para os quartos e ali a sacada do apartamento. O estar com a TV de frente para esse sofá. Voltando aqui para nossa planta baixa, nós já entramos aqui, vimos esse visual aqui, depois nos posicionamos mais ou menos por aqui, olhamos para cá e agora nós vamos entrar dentro dessa cozinha. Quando a gente entra, o visual que a gente tem é esse. Entrando então na cozinha, a gente tem a churrasqueira no canto de cá, um pequeno aparador aqui, um balcão para pequenas refeições rápidas. Aqui a janela de frente para o terreno, logo acima da pia, e fogão, geladeira e torre de fornos do lado de cá. Aqui então entrando um pouco mais e olhando para o outro lado, a gente vê aquela porta de onde nós estávamos posicionados agora há pouco, e a gente está enxergando lá a sala. Aqui logo ao lado é a porta que vai para a lavanderia, ao lado dessa torre de fornos aqui. E temos aqui então o balcão que criou esse espaço aqui para pequenas refeições e ali a churrasqueira. Um outro ângulo dessa cozinha, eu estou aqui próximo do fogão, olhando para o restante da cozinha e temos ali a janela para a rua, a porta que vai para a sala, enfim. Vamos voltar um pouquinho lá para nossa planta baixa, já olhamos para cá, já estivemos lá naquele cantinho olhando para cá. E agora vamos entrar nessa lavanderia aqui. E aí entrando na lavanderia nós temos ali as máquinas e lá o tanque com um armário embaixo para guardar produtos de limpeza, com uma janela para o posto de luz. Bem, agora que nós já vimos a sala, a cozinha e a lavanderia, vamos entrar nesse corredor aqui que dá acesso a esse banheiro social, ao quarto de hóspedes e à suíte. Vamos começar aqui pelo banheiro social e depois nós vamos para o quarto de hóspedes. A primeira porta que nós temos no corredor é o banheiro social, que atende quem está na sala e também esse hóspede. Andando mais um pouco pelo corredor, deixamos ali para trás a porta do banheiro e lá a sala e vamos entrar no quarto de hóspedes. Entrando aqui no quarto de hóspedes, a gente tem a cama, uma cadeira e aqui no canto a gente fez uma espécie de pequeno escritório, um home office. Nós temos duas janelas aqui para frente para acompanhar a fachada, aquelas janelas que nós temos lá embaixo, nos apartamentos de baixo. Então aqui nos apartamentos de baixo a gente tem a janela da sala e área de serviço. Aqui em cima nós temos a cozinha que a gente visitou agora, aqui o volume da churrasqueira que a gente viu. Aqui nós vimos a sala já, aqui é o banheiro social que nós vimos agora. E nós estamos agora no quarto de hóspedes, que nós temos essas duas janelas. Uma que acompanha a janela da cozinha do andar de baixo, mas é uma janela de quarto, só que procuramos fazer do mesmo tamanho para compor essa fachada. E aqui a outra janela do quarto fica mais próxima do escritório desse quarto de hóspedes. Então aquela seria a janela menor e aqui a porta-janela que dá para a sacada. E aqui eu estou na cama do quarto de hóspedes, estou enxergando então a porta que entra aqui e as duas janelas e a parte do escritório ali que a gente acomodou nesse dente que surgiu nesse quarto para acompanhar as paredes do andar de baixo. E lá a porta da suíte. Aqui mais um ângulo do quarto de hóspedes com a porta de entrada e a parte da cama. E agora vamos sair do quarto de hóspedes e entrar aqui na suíte. A suíte tem essa parte aqui da cama com o guarda-roupa, toda essa parede. E temos aqui o banheiro dessa suíte. Inclusive colocamos duas cubas nesse banheiro aqui, 2 lavatórios. Então lá a gente entra dentro da suíte, temos aqui a cama e essa parede da cabeceira da cama é a parede do banheiro. Aqui, essa parede é a parede que divide com o quarto de hóspedes, onde a gente tem aquele pequeno escritório. E esse recorte aqui nas paredes, nós estamos acompanhando as paredes do apartamento de baixo, para economizar um pouco na estrutura e a gente conseguiu ambientar de uma forma bem bacana também. Aqui então, logo que se entra no quarto da suíte, a janela para frente e toda aquela parede lá a gente conseguiu acomodar o guarda-roupa. E por último, a gente ainda tem o banheiro da suíte com a janela voltada para os fundos e
Aqui é um espelho, a gente enxerga a janela ali, mas é o reflexo da janela da frente. E aqui a gente tem uma cuba e um pedaço da outra cuba que a gente vê aqui. Ficou um tampo grande, se o cliente desejar, pode colocar 2 pias. Então agora que já vimos esse apartamento aqui do proprietário, os outros 2 nós já havíamos visto lá embaixo. Então, seguindo nessa circulação aqui, a gente tem a área de espaço de lazer aberto, que eu vou mostrar agora. A gente continua aqui na circulação e lá o espaço se abre para esse terraço onde a gente tem o espaço de lazer. E fica dessa forma. Espaço para as pessoas sentarem, tomarem um sol e talvez uma pracinha, um playground para crianças. Ou simplesmente um terraço para tomar um sol aqui. Esse é um outro ângulo quando a gente já está aqui no terraço e enxerga lá o corredor que vai para os apartamentos. Ali uma das kitnets e aqui a outra. Aqui a gente ainda tem um acesso às caixas d'água ali, com uma escada de marinheiro protegida aqui. Então aqui é a fachada dos fundos, eu já havia mostrado antes, mas a gente consegue ver assim que o terraço avançou um pouquinho aqui em cima desses 2 apartamentos e ficou um pouquinho maior lá na parte de cima. E aquela escada do acesso à caixa d'água que eu tinha falado antes. Aqui as 3 kitnets que são iguais, uma sobre a outra, e lá naquele volume também. E lá as 2 kitnets dos andares de baixo e a janela do banheiro do apartamento do proprietário em cima. Então esse foi mais um projeto para pequenos investidores, que a gente tem feito vários aqui no escritório. E esse tem essa particularidade do cliente aproveitar o terreno onde ele vai morar para também ter uma fonte de renda. A gente já tem um projeto assim para um cliente da Bahia, vou deixar o card aqui para quem ainda não viu o vídeo, nesse mesmo estilo de apartamento para ele e para aluguel também. E temos também um outro vídeo que eu publiquei recentemente aí no canal, que é no Rio de Janeiro, com o mesmo assunto, apartamentos para alugar e em cima um apartamento para dona do terreno, para dona do empreendimento. Eu espero que você tenha gostado, eu desejo uma ótima semana, um grande beijo e muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tchau!